galera, bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast do Dados Críticos. Eu sou o Theory. Para você que tá chegando aqui de paraquedas, eu sou psicólogo, professor e mestre de RPG também, né? E tô aqui hoje para conversar com uma das referências minhas da RPG aqui, que é o Bruno Cobb. Aceitou vir aqui bater um papo. E aí, Cobb, tudo bem? Salve, salve, Theory. Imagina, é um prazer poder ouvir que eu sou uma das suas referências. É sim, cara. Orgulho e felicidade de escutar você falando isso. Fala sem demagogia, viu, cara? Nossa, é muita referência mesmo. Comecei o RPG online e comecei a jogar mais RPG desde a época lá que via a mesa no Azecos lá, né? Você mestrando, desde aquela famigerada mesa da Adventures League e tal. E desde 2015, então... hein, cara? 2015. Caraca, desde então. Meu Deus do céu. E aquilo ali ainda, eu já tava no rolê faz uma cara já. Exato, né? Com a Role Players, né? Tava toda, né? Cara, fazia um tempo que eu tava no rolê já, né? Depois daquela parada. O Azecos, eu não sei se eu comentei isso com você já. O Azecos foi minha primeira mesa online. Eu nunca tinha mestrado online. Você comentou, você me falou assim que, inclusive aquela cena, né, de início, que me marcou bastante, né? De todo mundo imaginando, o mundo sendo criado. Improvisado. Então, cara, eu falei, cara, que incrível, né? Mas, Cobb, assim, pra quem tá chegando aqui no podcast, né, e talvez não te conheça, né, faz uma apresentação quem é Cobb por Cobb aí, fala pra galera que tá te ouvindo. Nossa senhora, filosófica essa pergunta. Eu vou dar meu currículo de RPG. Pode ser. Cara, eu acho que eu gosto tanto de RPG. A verdade é que RPG é uma desculpa pra gente continuar brincando de faz de conta depois de grande. Perfeito. Né? Essa que é a desculpa. Então, jogar RPG com esse nome mesmo, eu jogo desde 1993, 94, né, que eu comecei a jogar. E aí eu fui, lógico, me aproximando dos polos de RPG aqui de São Paulo. Eu comecei a trabalhar efetivamente com RPG por volta de 97, 98, que eu virei promotor de jogos da Devir aqui de São Paulo. Comecei a trabalhar no Encontro Internacional de RPG, que era um eventaço que a gente tinha aqui no país, gigantesco, quer dizer, gigantesco para os nossos padrões de RPG, né? 5.000 pessoas, né? Convidados internacionais e tal. Então eu comecei a trabalhar com isso, como promotor. Eu fui tradutor de RPG, então para quem pegou a encarnação do 3.5, talvez você tenha alguns livros que fui eu que traduzi aí na sua casa. Também trabalhei e continuei trabalhando como promotor de eventos, até que eu fundei a primeira agência, né, de promotores de jogos especializados em RPG, então a primeira agência de mestres de RPG profissionais, que foi a Role Players. Tivemos 7 anos de atividades, a Wizards levou a gente lá para Orlando para apresentar nosso case, para conhecer com a gente. E foi muito na época que o Theory me conheceu. Eu mestrei no Azecos uma mesa, a primeira mesa da Adventures League. A primeira mesa online da Adventures League foi eu que mestrei, que foi tá lá no Azecos disponível até hoje. Sim. Muita gente conheceu meu trabalho através daquela mesa. Obrigado ao Azecos mais uma vez por ter divulgado meu trabalho, a Role Players, naquele canal, que foi muito importante para mim. E desde lá, em 2020, a Role Players encerrou as atividades, a gente cumpriu a nossa missão e eu venho trabalhando de forma paralela, né? Às vezes eu pego algum projeto dentro com algumas editoras, às vezes com algumas marcas relacionadas com RPG, mas o RPG voltou a ocupar um lugar de jogo na minha vida mesmo, é meu hobby. Eu sou designer de serviços, né, de profissão, mas RPG é parte integrante, total e completa da minha existência, cara, tá no meu DNA já. Cara, e assim, isso que você falou, né, ressoa muito comigo, porque desde que eu conheci o RPG também, cara, eu comecei a me embrenhar muitas horas de horas de voo, vamos falar assim, né, jogando RPG, e mais também pensando sobre RPG. Então, lendo material, consumindo. E assim, uma coisa, né, que eu lembro lá atrás que você indicou, que era um livro sobre RPG, que era o Robin Laws for Good Game Mastering, né? E esses tempos eu li, né? Eu tava procurando esse livro há muito tempo já para ler, já tinha lido outros livros sobre mestragem, e eu li recentemente esse livro, né? Que basicamente é um livro rápido, assim, sobre dicas para como se mestrar bem, né? Então, seria As Leis do Rob Laws, né, que é o nome do cara, de como mestrar. Ele é um game designer, tá? E fez muitos projetos, muito na época também da Steve Jackson Games lá, né? Que produzia o GURPS, né? E ele dá algumas dicas ali, e eu li esse livro e tive várias, assim, sacadas, coisas que eu concordo, outras coisas que eu discordo. E assim, a gente tava conversando sobre texto nisso, né, Cobb? E aí eu falei, por que a gente me conversa e bate um papo mais sobre isso tudo, sobre o que a gente concorda, o que a gente discorda,
falar um pouco da ideia do livro, né? E porque, assim, desde a época que você leu, você estava me contando aqui antes que mudou muita coisa, né? Muita coisa que você achava legal mudou, né? O que assim, falando um pouco também da sua história, né? O que você acha que mais mudou com os anos, assim, no seu contato com o RPG? A gente tá gravando esse episódio aqui, galera, hoje, e mais cedo o Kobe estava participando de um bate-papo lá no canal do Kiral, né? Do Mestre Kiral. Eles estavam falando sobre a Oil Fantasy e tal. Ele fala um pouco, né, que mudou muito essa questão de como ele lida com o desafio no RPG, como mestragem, com o tal do mestre ilusionista. Conta um pouco pra gente, assim, dessas mudanças, ô Kobe. Eu acho que tem... Eu consigo... O Bob fala isso, que eu tenho a minha genealogia RPGística, né? E eu realmente enxergo isso na minha trajetória, tipo, os mestres que me influenciaram, as pessoas que me mestraram pra mim, que eu falava, cara, eu quero mestrar igual esse cara, né? Então, logo que eu comecei a jogar RPG, eu comecei com o Fábio, que já jogava comigo na 5ª série do colégio e tal. Era um jogo bem mais informal, um jogo mais meio rasteirão, assim, não tinha tanta preocupação era bem informal, né, o jogo, assim. E eu lembro que teve uma quebra muito grande quando eu comecei a jogar ali por volta de 1996, 97, uns 3, 4 anos depois, eu comecei a jogar com uma galera do Joamar, com o Dutch mestrando. E o Dutch tinha um jeito mais formal de jogar, assim. Então ele começava o jogo, todo mundo em silêncio, ele põe uma música, uma trilha sonora do jogo, assim, a gente ficava meditando ali na trilha sonora do jogo e tal, ele começava a descrever a cena que a gente tava e tal, e todo mundo já dentro do personagem. Tal. Cara, aquilo ali virou uma chave em mim. Eu falei, caraca, esses caras aqui jogam de um jeito diferente. Aí, uns 4 ou 5 anos depois, eu fui jogar com o Douglas 3, o D3, falecido, conhecido aqui em São Paulo, fazer vários eventos e tal. E o D3 tinha outra dinâmica de jogo. Eu jogava no boteco, na mesa do boteco. Puxava dado e tal, eu jogava, chamava todo mundo pra jogar, ia nas escolas, botava as crianças da sala tudo jogando, um dadão de pelúcia, todo mundo jogando junto RPG. Que foi outra coisa que eu falei, cara, esse cara joga diferente, né? Ele joga de outro jeito. Então foram 2 pontos, né? 3 pontos cervicais, e teve um ponto que foi um ponto cervical, talvez seja o mais próximo disso tudo, que foi o ponto de 2019, quando eu tava discutindo com o Balbi, o Chess, a Nani e o Sembiano no Café com Dungeon 251. Pra quem não conhece o podcast do Café com Dungeon, vale, lá, né, galera? Pra quem não conhece, tá ouvindo esse podcast, não conhece, tem 1000 episódios lá maravilhosos, assim. Aquilo ali é um patrimônio do RPG mundial, aqueles 1000 episódios do Balbi. E tá em português, olha que maravilha. Exato, né? Começou um debate ali sobre o ilusionismo, né? Sobre essa coisa que a gente chama de ilusionismo, que na verdade os jogadores jogam achando que eles estão sendo desafiados, mas na verdade esse desafio não é tão desafio assim, né? O mestre tá ali. Quem nunca, né? Usou um HP flutuante, quem nunca trocou o ogro de corredor, tirou o boss de uma sala, pôs na outra. Rolou um 20 e falar que, não acertou não. Ou o contrário, né? Rolar um 1 e falar, nossa, acertou. Então, começou esse debate sobre isso, sobre o mestre adulterar rolagens. E ali virou uma chave na minha cabeça também. Falei, cara, tem um negócio aqui. E aí a minha visão de RPG foi... E aí eu comecei a me envolver com o pensamento do Bob. O Oil Fantasy nem tinha esse nome naquela época. 6 meses depois só que ia ser publicado o D&D Moleque, que foi onde nasceu o nome do Oil Fantasy, que hoje em dia é um estilo de RPG, né, que a gente vem desenvolvendo, o Balbi, o João Burlamac, e eu e a comunidade como um todo, porque não somos donos de nada disso. A gente exercita isso com o pessoal que tá com a gente no café, tá com a gente na comunidade da Frasqueta, de Biergotten, de Arcaia, teve conosco, a galera que jogou Ouro e Glória, o Balbi no Perdidos no Play. Mas de algum jeito a gente vem estruturando termos, estruturando conceitos, para que a gente possa se referenciar e sofisticar a discussão de uma forma que, ao meu ver, faz muita falta pro RPG. Né? O videogame ele foi se sofisticando de um jeito, né, a linguagem do videogame, que às vezes a gente até acaba usando ela para falar de RPG, sendo que muitas vezes é o quadrado no redondo, não bate. Né? O videogame é uma outra mídia. A falta de vocabulário, né? Então mudou mesmo, tanto que acho que vale dizer aqui, Robin Laws, ele é um dos maiores designers de RPG do mundo, né? Um dos maiores teóricos de RPG do mundo. Pra mim, ele tá no mesmo patamar de caras tipo, sei lá, o Ron Edwards, a galera da Forge, eles são caras que são da pré-história, né, da teoria do RPG e tal. Tanto que ele tá presente no Dungeon Master Guide 2, do 3.5, o nome dele é de um dos autores, ele tá no DMG 2 da 4ª edição, no 5ª edição ele contribui, ele é um cara que ele vem, né, contribuindo com a cervicalidade do que é o Dungeons & Dragons, que quer queira ou quer não, é o RPG mais famoso do mundo, né?
E ele escreveu esse livro em 2002. Ele publicou esse livro em 2002. Tem 21 anos, né? Ele tem 21 anos. Já completou a maioridade nos Estados Unidos. Esse livro. Já pode beber. Já pode beber, inclusive, lá nos Estados Unidos. Já pode entrar em balada, já pode tudo lá. Né? Já pode jogar God of War, cara, pode tudo. Esse livro aqui. Então, é óbvio que eu acho que até mesmo o Robin, quando ele relê esse livro hoje, ele deve falar, meu Deus, quanta abobrinha que eu escrevi aqui, né? Porque não tem jeito, é uma mídia que tem, o D&D vai fazer 50 anos ano que vem. É super novo, né? E quando é novo, evolui muito rápido, né? Então a gente, óbvio, eu relendo aqui, fui revisitar o livro pro nosso papo de hoje, eu falava, meu Deus do céu, olha o que esse cara tá escrevendo aqui. Em compensação, tem outras coisas que se você olhar, são geniais, esse cara tá escrevendo isso em 2002, né? Então é isso, não se faz omelete sem quebrar ovo, a verdade é... Exato. E se a gente pensar também, né, que no meio desses 50 anos de hobby aí, antigamente ele era algo que acontecia muito isolado nos grupos. Ele acontecia assim, aquelas regras se manifestavam diferente em cada grupo, e não tinha tanta conversa, só quando uma pessoa mudava, ia para outro lugar e levava, então se discutia sobre isso. Hoje em dia, com as evoluções das tecnologias, o RPG online, começou-se muito mais, assim, eu percebo uma discussão muito maior sobre o que é mestrar, o que é o papel do mestre, o que é o RPG, qual que é a função das regras, a própria Forja, né, que surgiu, discutindo isso tudo, teorias de RPG que vem surgindo, a própria Fantasy, veja só, um movimento vivo, né, discutindo o papel das mecânicas, a função dela, do game design, de como o jogo se manifesta, né, então, assim, é lógico, igual você disse, as coisas elas vão evoluindo, né, mas assim, tem coisa ali, realmente, né, que é genial, e tem coisa que a gente olha e fala assim, né, então tem que fazer essa meia-culpa que realmente é um trabalho aí de 21 anos, né, mas de modo geral, né, a ideia que o livro passa, para quem nunca leu, né, e tem intenção que acompanha esse papo aqui, né, só para fazer um resumão, ele fala de algumas regras, né, e a principal delas é que o RPG é para ser divertido, né, e o papel do mestre, de certa forma, é entender os tipos de jogador, ele faz algumas classificações de tipos de jogadores, e o tipo de motivador emocional que leva cada um a se divertir. Então, isso que ele fez de classificar os jogadores em tipos, eu achei muito bacana, né? Porque realmente as pessoas se divertem com coisas diferentes, somos diferentes, né? A gente tem subjetividades. E aí ele fala que o papel do mestre, muitas vezes, é conseguir entender o que cada um gosta e colocar isso desde o processo de criação da aventura, né? Ou então perceber isso dinamicamente no meio do jogo e adaptar, né? Ele coloca outras dicas, tem outras dicas de improvisação, de como improvisar, que são geniais, estão lá no livro também, mas de modo geral tá envolto dessa ideia. Essa ideia também que você pegou, o Kobe, do livro? Ele tem o Laws, né? Uma coisa que ele faz que pra mim foi muito marcante foi a coisa de categorizar as agendas dos jogadores, né? Pra mim foi muito marcante aquilo, assim, né? Eu quase que nem lembrava do resto, de tanto que aquilo ficou marcado pra mim do livro dele, assim. O que ele faz no livro dele? Antes da gente entrar nessas agendas dos jogadores, acho que vale a pena a gente fazer alguns grifos aqui. Quando a gente fala da Forge, se você nunca ouviu falar o que é verdade, né? O que é isso, era um fórum. Existia uma época em que a internet se organizava em fórum. Então a Forge era o fórum onde os designers, esses designers cascudos de grandes editoras, né, desenvolviam e tal, teóricos, discutiam e levantaram os primeiros conceitos, né, as primeiras teorias de RPG nasceram lá. A teoria GNS, que o Theo vive falando aqui no canal, nos podcasts com vocês, nasceu lá. A Color Theory nasceu lá. Um monte de coisa que foi fundamental para a evolução do RPG nasceu na Forge. Um outro termo que a gente usou foi o Wild Fantasy. O Wild Fantasy é um estilo de jogo que a galera do Café com Dungeon, o Balbi, o João, eu tô participando agora também, estamos desenvolvendo, né? Tem um blog onde a gente tá colocando, não tá pronto ainda, a gente tá postando textos lá, né? Manifestos, né? Experimentando, como o Theo falou, é vivo, a gente tá vivendo isso agora, né? E é isso, o movimento, ele é o que a gente não consegue se olhar ainda e dizer o que a gente é. A gente tá vivendo o que a gente tá construindo o que a gente é, a gente tá escrevendo o que a gente é, e talvez daqui a alguns anos a gente possa olhar para trás e falar, entendi, era isso aí que a gente tava fazendo naquela época, né? Mas agora a gente tá vivo o negócio. Se quiser entrar lá, é Blogspot, oilfantasy.blogspot.com, se não me engano. Vai estar tudo na descrição do episódio também, todos os links que a gente citar, referências que a gente citar aqui, vai estar tudo aí. E tem muito do Oil Fantasy no Café com Dungeon também, que não dá pra dizer que não tá por aí, né? Então, só pra fazer esse grifo, né, que a gente foi falando das coisas assim, às vezes a pessoa pegou pra falar, meu Deus, do que eles estão falando? Não, é disso aqui. E é muito importante você fazer isso, né? Porque às vezes deixa eu abrir um grande parêntese aqui, né?
já que o papo é solto, a gente vai discutindo assim, às vezes eu sinto que a gente, da comunidade, eu me incluo nisso, tá? A gente começa a se aprofundar mais no RPG e a gente começa, às vezes, a falar pra gente mesmo. E meu objetivo com o canal, às vezes, é tentar falar pra quem tá de fora, cara. Né? E é muito importante você fazer essa pausa e a gente explicar do que a gente tá falando, porque senão não é inclusivo, né? A gente tá falando aqui pra aquela meia dúzia, aquele grupinho que já sabe daqueles temas, né? E aí fica naquela bolha, né? Eu acho muito importante furar as bolhas e levar cada vez para mais pessoas. Então, só abrir esse parênteses aqui que é muito importante isso. Cara, e eu aproveito pra te dar os parabéns, porque eu já te falei isso em outras instâncias e sempre repito. Cara, o teu canal, você é super bem sucedido nisso aí, cara. Vira e mexe, alguém colava na gente na Roleplayers, falando que tinha vindo e tinha assistido no Dados Críticos, coisas que a gente tinha falado e tal. Então, é o que eu falei pra você. Pra mim, você não é o sucessor, porque ele não parou ainda, mas você é o sucessor espiritual do tio Nitro, pra mim. Foda, esse elogio foda pra mim. Que bom, cara. E é o cara que, mano, na época dele, o blog dele, não tinha como você pesquisar uma coisa de RPG que você não caía em alguma coisa que o time tinha produzido. E hoje em dia, acontece a mesma coisa com o teu blog, com os teus canais. Você pesquisa uma coisa de RPG, é muito difícil não vir alguma coisa do Dados Críticos e sempre conteúdo de qualidade. Então, parabéns, bicho. Valeu, cara. Voltando... Voltando, né? Fechando parênteses aqui. Voltando pra falar do Robin Laws, então, o Robin escreveu esse livro, ele fez uma brincadeira com o nome dele, né? Robin Laws. São as leis, né? Robin Leis, ele chama. Aí ele escreveu as leis do bom mestrar, né? Robin Laws of Good Game Mastering, né? E é um livro como a gente falou, de 2002. O que ficou muito forte pra mim nele foi essa coisa das agendas de jogo, eu tava falando, era disso. Então, o que são as agendas? O que é uma agenda? Uma agenda é uma intenção, um desejo, né? De quando você vai jogar, quando você vai fazer alguma coisa, né? A agenda do Thanos era matar metade dos humanos da Terra, lá, enquanto a agenda dos Vingadores era impedir o Thanos de fazer isso. Então a agenda é um desejo, é uma coisa que você quer fazer. Ele traz para o livro, ele tenta de alguma forma modular essas agências, né? Ou listá-las de alguma forma categorizar, quase como se fosse uma astrologia dos perfis de jogador, dos signos, né? Do seu jogador. Você é um jogador de Câncer ou de Áries, né? Você é um power gamer ou um butt kicker? Você é um tactician, um specialist, um método, o que você é, qual signo? Então, nesse ponto de vista, foi marcante pra mim, porque era muito curioso ler aquilo, né, e enxergar. Então, o Power Gamer, quem que é o Power Gamer? O Power Gamer é o cara que é o Munchkin, né, é o cara que ele... O Munchkin, na verdade, ele é uma mistura do Power Gamer com o Butt Kicker, né, porque o Power Gamer, ele quer que o personagem dele seja poderoso. O Butt Kicker, ele quer vencer os outros. Quer derrotar. Né? E aí, o que ele faz? Aí, entre muitos outros, ele fala do Power Gamer, fala do Butt Kicker, fala do Tactician, que seria o tático. O tático. Eu fiz um resumo aqui, tentando traduzir mais ou menos, né? Então tem o Storyteller, que é o contador de histórias, né? Ele quer jogar uma aventura que tem uma estrutura, um feeling de um livro, com evolução da história, tipo isso. Tem o especialista, que é o specialist, que ele quer... Cara, é aquele cara que tem um personagem específico. Ele quer jogar de ninja sempre. Ele quer jogar um paladino sempre. Sempre o cara da lei, né? E ele quer, geralmente, aventuras que permitam isso, né? Vai ter o porradeiro, que é o Butt Kicker, traduzir assim. O porradeiro é o cara que quer porradaria franca, cara. Ele quer derrotar os outros, acabar com o vilão, quer aquela causa ali da batalha, né? Você vai ter o ator metódico, aquela pessoa que quer representar a personalidade, a psicologia do personagem, né? Quais são os traumas que esse personagem tem? Eu quero viver isso no jogo, né? Você vai ter o tático, né? Que é acho que em inglês é tactician, né? Alguma coisa assim. Nunca sei falar essa palavra, mas acho que é isso aí, tactician. Muito melhor do que tactician que eu tava tentando falar, é isso aí. É tipo, ele quer resolver obstáculos lógicos. É aquele cara que quer estar de uma forma calculista, de certa forma, às vezes, desafiar o mestre em alguns sentidos, né? Porque o mestre vai colocar aquele desafio e ele quer passar aquele desafio e falar, consegui te vencer, né? De alguma forma, né? Pensar numa tática mesmo. E você vai ter o combeiro, que é o Power Gamer, né? Eu coloquei como combeiro, né? Porque geralmente é aquele personagem que ele chama de crunch bits, que são os pedaços crocantes da ficha. Ele quer aqueles talentos, ele quer magias, aquilo que o personagem pode conquistar de alguma forma. E isso vai depender muito do sistema, né? Então, cada sistema vai ter crunch bits, né? Pedaços crocantes diferentes. E ele vai buscar isso, né? Ele quer que o personagem dele fique forte, né? Então, assim, a gente sabe que isso são categorias, né, Kobe? Eu penso, assim, que qualquer tipo de teoria ou categorização, ele é menor do que a realidade. Sim. Ele não vai abarcar a realidade como um todo. Todo mundo vai ter mais do que um, mas o que ele diz é que, assim, a gente geralmente vai ter, o jogador ele vai ser mais um ou mais outro, né? Você tem uma coisa chamada viés de confirmação. Né? Que eu acho que você trabalha muito.
quando você tá lendo o texto do Laws, que é a tendência da gente se lembrar, da gente interpretar ou pesquisar informações de um jeito que a gente confirme as nossas crenças ou hipóteses iniciais, né? Então eu acho que nesse sentido, o que o Laws ajuda a gente? Ele ajuda a gente a se conhecer melhor como jogador, né? Você lendo sobre os tipos de jogadores que tem, cara, você não consegue não se ver em alguns desses. Você obviamente vai se encaixar, e ele fala isso no livro, você não vai ser um só, você vai ser mais de um, né? Mas isso que o Theory falou é muito importante, né? Você categorizar também. Às vezes você pode estar assim naquele dia. Pode ser que num sistema específico você seja de um jeito e no outro sistema você seja de outro. Pode ser que num estilo de jogo com outros jogadores. Então, em suma, o que eu tô querendo trazer aqui? Eu não acho que as pessoas são jogadores desse tipo. As pessoas assumem essas agendas, né? E o próprio Laws foi evoluindo esse pensamento, né? Se você pega o texto dele, por exemplo, no Guia do Mestre no Guia do Mestre 2 da quarta edição, ele já fala um pouco mais sobre essa coisa, né? Ele dá uma enxugada nessas agendas e ele já fala um pouco mais sobre essa coisa fluida, né? De você ter uma etiqueta fluida, né? Que você pode trocar. Quando você vai para a quinta edição, a contribuição dele na quinta edição tem uma página que fala sobre agendas de jogo. Então dá para notar que ele foi evoluindo para esse caminho. Ele chegou taxando, né? E te etiquetando como um tipo de jogador. E mais do que isso, que é uma coisa que me incomoda muito mais do que o fato dele etiquetar. Ele traz no livro dele que saber que tipo de jogador, quais são os tipos de jogadores que estão na mesa, é uma responsabilidade de quem? Do mestre. Do mestre, né? Olha onde ele está colocando essa responsabilidade. Será, né? É a pergunta que eu me faço hoje. Na hora que eu li, eu falei, não, é lógico que é minha responsabilidade isso. E ele pôs a tabelinha e eu preenchi a tabelinha com os meus jogadores, com os meus amigos e tal. Fui colocando quem era de cada tipo, fui chamando eles no WhatsApp, contando para eles que eles tinham isso aqui, cada os tipos deles e tal. Na época não era o WhatsApp, era o MSN ainda nessa época, né? Mas era mais ou menos a mesma coisa. Eu usava ICQ e MSN nessa época, né? E aí, contando para eles desse negócio aqui. Em suma, será que é responsa do mestre? Não sei. Hoje em dia, eu já acho que não. Eu acho que o mestre ele pode conhecer as agendas de jogo, para ele poder construir um jogo, talvez, que atenda a essas agendas. Sim. Né? Também não acho que a responsabilidade dele construir um jogo que atenda a todas essas agendas, que é uma coisa que o Laws traz no livro dele também. Ele fala, você tem que construir um jogo de forma que tenha coisas para ser responsabilidade construir um jogo disso. Às vezes você vai só alinhar com as pessoas que determinado jogo não atende a uma respectiva agenda, não tem a tendência de atender uma respectiva agenda. Numa sessão 0, por exemplo, numa discussão ali, galera, esse jogo é desse tipo. Eu acho muito importante fazer isso hoje em dia, né? De falar assim, olha, esse é o estilo de jogo que eu quero jogar, a minha expectativa é essa. Esse alinhamento de expectativas, acho que às vezes ele evita muita frustração, né? E assim, falando um pouco de mim, uma coisa que me, cara, exaustiva, principalmente jogando quinta edição, por exemplo, né? Tava até falando isso mais cedo, é que, cara, eu como mestre, né? A minha tendência era pegar esse discurso dele de que isso é responsabilidade sua e falar, é mesmo, né? É minha responsabilidade. Porque eu mestre muito... Exato. Isso vem da minha personalidade. Eu quero criar um jogo bom pra galera. Eu quero planejar algo legal, eu quero ter um momento divertido, eu quero planejar música, fazer um mapa, né? Eu quero fazer uma coisa legal. Então, é muito fácil pra mim cair nessa armadilha de falar, isso é responsabilidade minha. E o jogo, a responsabilidade pela diversão do jogo é minha, então eu tenho que fazer isso, tenho que fazer esse checklist pra preparar a aventura. E isso, cara, acabava sendo pra mim muito exaustivo, né? Eu cheguei em um momento que eu até fiz um episódio do podcast anterior, né? Falando no final da última temporada do podcast, falando sobre RPG e burnout. Porque eu não tava aguentando mais olhar pra RPG. Porque eu sentia que, tipo assim, cara, eu precisava de um tempo. Porque tudo que eu fazia, assim, eu não conseguia criar um desafio divertido pros jogadores. Porque muitas vezes, o que era divertido pra eles, por mais que eles estavam falando, tá da hora, pra mim não era suficiente, né? Então eu ficava vendo essa questão que, olha, minha responsabilidade, eu tenho que criar. E é muitos papéis envolvidos no mestre, né? Principalmente, eu percebia isso, no meu caso, com a quinta edição.
Então eu tinha que fazer um jogo muito, assim, fazer um combate difícil que fosse desafiador. Eu precisava conhecer os monstros, precisava, sei lá, fazer os mapas, fazer tudo ali e ser ainda um ator. E muitas vezes comparando aquele negócio do efeito Mercer também, né? Uma comparação da gente com outros mestres. Ah, eu queria um estilo desse jeito. Então isso tudo foi me gerando um burnout, né? Então é muito fácil, tô contando isso tudo, não é só pra resumir aqui, falar que é muito fácil, pra mim, no meu caso, assumir e falar assim, é responsabilidade minha. Mas hoje eu tendo muito a concordar com você, né? Que a responsabilidade da diversão do jogo, ela é compartilhada, assim, ela é minha, mas também ela é do jogador. Eu não preciso fazer a descrição perfeita. Às vezes, né, eu tenho que permitir e dar espaço para que uma pergunta do jogador de algo que eu não estava pensando seja construída ali, né? Na hora que ele fala assim, mestre, mas como é que é o chão? Isso não é uma falha minha, né? Eu falhei na descrição. Eu tinha uma tendência a ver como uma falha na descrição. Mas isso, na verdade, não. Eu estou abrindo espaço para o jogador fazer uma pergunta e a gente criar coletivamente. Às vezes eu posso pedir para ele descrever, ou então eu posso pensar naquilo na hora e falar o que faz sentido, né? Não sei se isso faz sentido para você também, Jacob. Demais, demais. O Tomate escreveu um texto uma vez na academia do RPG, que eu acho que é o único grupo de Facebook que eu ainda visito até hoje. E é muito bom, viu, galera? Deixa o link aí também para vocês. Nossa, ele escreveu um texto onde ele fala justamente disso, de como especificamente a quinta edição, né? E não só a quinta edição, não vamos demonizar a quinta edição. Exato. Mas como o D&D como um todo, a partir do AD&D, ele começa a trilhar um caminho que vai colocando nas costas do mestre essa responsabilidade, né? Uma responsabilidade muito grande pela diversão do outro, e o sistema vai trabalhando a favor dos jogadores, né? Que é outra coisa que nós vamos falar aqui do Robin Laws, que ele já traz essa reflexão no livro dele. Em 2002, ele já traz essa reflexão sobre né, o continuum do crunchness que ele coloca lá no livro dele, mas as regras do D&D, elas são favoráveis aos jogadores, né? Os jogadores é um monte de regra e cada personagem quebra essa regra de um jeito. Ou seja, isso é a receita do fracasso para qualquer mestre que está tentando parametrizar algo de forma imparcial. Exato. Mas está o tempo todo arbitrando exceção. Matematicamente também complica um pouco as coisas. Eu não sou especialista em game design, mas nota-se que sistemas onde existem mecânicas que são mais bem parametrizadas ou que são mais fáceis de parametrizar para um ser humano e não para um computador, tende-se a ser menos parcial no julgamento, né? Então, o que começa a acontecer com isso tudo? O que eu estou querendo dizer? É que é aquele exemplo que a gente deu no começo da live. Não tem como. Passou do quinto, sexto nível na quinta edição, cara, começa a dar uns pau meio estranho no jogo, assim, sabe? Tipo, você bota o grupo inteiro 14º nível, você bota um bicho challenge rating 14, às vezes eles comem o bicho com farinha, às vezes o bicho come eles com farinha. Exato. E tem essa preocupação de estar colocando sempre um desafio à mesma altura dos jogadores e tal, e tá equilibrando o jogo, e tá contando uma história que tem clímax, onde é que eles vão passar e tal, não sei o que, com essa coisa narrativa envolvida, né? Tem o primeiro ato, o segundo ato, o clímax e tal, e o mestre tem que conduzir isso de algum jeito para que seja uma história parecida com... Bicho, isso é uma carga... exaustiva, né? É demais, né? Eu escrevi sobre isso no O Paradigma de Eu Era Uma Vez, foi o primeiro texto que eu escrevi no blog do Oil Fantasy, tá em destaque lá agora, se a galera que pegar o texto logo vai pegar o texto em destaque lá. Onde eu falo sobre isso, que um testemunho muito parecido com o teu, de que eu precisava, por conta desse ilusionismo que eu precisava estar fazendo o tempo todo, eu dependia tanto da minha capacidade de improviso e empatia, porque eu precisava estar o tempo todo pensando no que os jogadores estavam sentindo. Sim. Que, cara, aquilo me... Primeiro que eu me senti uma responsabilidade brutal de oferecer um jogo incrível para todo mundo. Exato, E segundo, que é impossível você fazer isso o tempo todo, por mais competente que você seja, não tem jeito. Para ter sessão boa, vão ter sessões que vão ser mais ou menos. Exato. E como o Balbi diz muito bem, existe o direito inalienável de se ter sessões merda, não tem jeito. Vai ter uma sessão ou outra que vai ser ruim. Para poder as sessões boas existirem, isso tem que se construir com o grupo, né? O Laws, ele coloca no livro dele aqui, né? Tem um parágrafo dele que ele fala que os 70%, né, da chance de sucesso ou falha de um jogo
depende da interação entre os participantes. E nesse ponto eu concordo com ele. Também concordo. Eu discordo dele quando ele coloca o mestre como o entertainer, o mestre como o responsável, né, pela diversão da galera. O mestre é o facilitador, é o árbitro, é o cara que às vezes alguém, né, por estar na pele do personagem, ele tá, sei lá, envolvido demais com o personagem, ele esquece de olhar que o outro talvez não esteja tão imerso quanto ele, o mestre tem que dar uma equilibrada, às vezes mostrar pro pessoal que não dá pra ser só nem muito ao céu, nem muito à terra, tem que ser mais ou menos ali. O mestre é um facilitador. Sim. Mas o compromisso com a diversão, ele é de todo mundo que tá jogando, né? Com certeza. E assim, Kobe, eu faço muito essa analogia, né? Eu demorei até para ligar esses pontos com o que acontece numa terapia, né? Porque eu, como psicólogo, né, psicoterapeuta, a gente aprende na faculdade que a terapia é, assim, você não vai fazer a pessoa melhorar. Não é você, psicólogo, que faz ela melhorar. Você cria as condições. Você prepara o terreno. É como se fosse uma planta. Tem uma analogia que é muito usada, né? Você prepara o terreno, você rega, você toma cuidado ali da sementinha. Mas, em última instância, quem decide, né, se vai crescer ou não, é a própria planta, assim. Você não vai falar, cresce aí, e ela vai crescer, né? Eu acho que o papel do jogador e do mestre, assim, em muitos momentos, é fornecer essas condições na medida do que é possível. Não são todas as condições que você, como mestre, vai ser capaz de fornecer. Tem condições que, assim, é inerente, que não depende de você, e tem condições que você não vai conseguir dar conta. Às vezes o jogador tá num dia ruim e você não vai fazer ele ficar feliz aquele dia, sabe? Não tá no seu limite, assim, não tá na sua responsabilidade isso, né? Mas quando você tá disposto, tá aberto, né? E as expectativas estão alinhadas, você tá criando as condições possíveis, a pessoa também pode contribuir nessas condições, regar também, né? Fazer perguntas, e sei lá, né? Ajudar o jogo a acontecer, né? A se permitir, às vezes, perceber que um colega ali não tá conversando, interagir com ele no jogo, ler a ficha, às vezes, ler a regra, né? Isso também faz parte do papel que eu vejo no papel do jogador, né? De estar ali contribuindo para a diversão de uma mesa, né? E assim, não necessariamente, igual você disse, isso vai acontecer. Tem plantas, né? Quem mexe aí com jardinagem, às vezes vai perceber, cara, que você fez tudo certo. E mesmo assim a plantinha não cresceu, né? Quem plantava feijãozinho lá na escola sabe disso, né? Todos os alunos colocavam o mesmo feijão, do mesmo pacote, no algodãozinho, regava com água. Alguns não cresciam, uns cresciam mais. E assim, todo mundo regou igual, né, cara? Então, que louco isso, né? É porque é muito orgânico, né, cara? E isso é muito louco porque você vê, o meu testemunho aqui, o teu testemunho aqui, advoga com essa coisa da carga do mestre. Não é a primeira vez que eu tenho essa conversa. Existem conversas na internet sobre pessoas falando disso, da carga que isso causa, amigos já conversando, e gente que ama jogar RPG. Ama. Eu tava perdendo a vontade de jogar RPG por conta disso. E aí entra o texto do Tomate que eu comentei com você. O nome do texto dele na Academia do RPG é A Raridade do Narrador Novato. Em que conclusão que ele chega no texto dele, né? Tem um parágrafo que eu acho muito legal, que eu vou falar aqui, que eu vou citar aqui, ó. Então, o narrador precisa escolher os inimigos com o ND certo, no número certo, na quantidade certa por dia. E se ele matar todos os jogadores? E se ele colocar um desafio indigno? Os jogadores brutalizam o desafio. Ele é ruim porque não houve emoção? Ele é culpado pela derrota e pela vitória fácil? Como é que os narradores lidam com isso? Eles mentem o tempo todo. O narrador mente, os dados são ignorados. E aí a pergunta que ele faz no texto aqui é: mas e quem diverte o narrador? Porque isso é sem graça. Você tá o tempo todo divertindo. Por mais que você goste de ver os outros se divertindo, que é o meu caso, é o seu caso, a gente tem essa agenda, né? A gente vê a galera se divertindo, a gente... que legal que eles estão gostando do jogo, né? Você já fica tipo, nossa, que gostoso. Isso não é o que cansa. O que cansa é tá tudo nas nossas costas, né? E aí, como é que fica essa coisa da responsabilidade não ser dividida, né? E de ser tudo comigo? E mais do que isso, na reflexão que eu faço no meu texto lá no Paradigma da Era Uma Vez, é um pouco isso, que tem um aspecto do RPG que se perdeu ao longo do tempo, que é o aspecto do desafio, né? E tem um exemplo muito moderno disso, que eu tô acabando de viver esse exemplo. Eu sou um fã inveterado de Diablo, pra quem não sabe, né? Eu tenho o símbolo dos Horadrim tatuado no braço esquerdo e tal, então eu sou um fã da franquia inveterado. E Diablo 4, do Diablo 3, uma das maiores críticas que o pessoal fazia ao Diablo 3 é que o
Diablo 3 era muito fácil, né? E porque o Diablo 3 tinha uma mecânica incrível, né? O software, né, do Diablo tinha uma mecânica incrível que os inimigos iam se ajustando ao nível do seu personagem. Então a dificuldade do jogo, ela nunca te desafiava. Não tinha um inimigo que você falava, meu Deus, esse aqui é impossível de vencer. Beleza, ela oscilava um pouco, oscilava aqui, oscilava ali, mas essa oscilação ela fluía com o jogo, né? E agora no 4 eles estão tentando corrigir isso de algum jeito, porque você tem que jogar a história, né? Fãs de... Como é que é o nome daquele jogo que todo mundo fala que é dificílimo, cara? Eu sempre esqueço o nome dele. Dark Souls. Dark Souls, isso. Então, fãs de Dark Souls vão entender quando eu falo sobre a agenda do desafio. Né? É divertido jogar algo que é muito difícil de vez em quando. Não é sempre, que o caso do Dark Souls também é uma... né? Ele é uma... Como é que se fala? Uma caricatura, né? Porque é muito difícil. Tem que... O pessoal brinca no mundo dos games, tem que grindar, né? O Dark Souls, que você tem que, tipo, fazer o máximo ali, senão você não vence, é muito difícil. Mas esse aspecto do desafio, ele era um aspecto original do D&D. Lá atrás, né? É isso que o D&D era, né? Ele era você entrava numa masmorra para buscar tesouros, no cheio de monstros, e, cara, se você não se cuidasse, você morria mesmo. Não tinha essa de, tipo... E tinha essa mágica de você ter, né, a coisa de como é que você faz, o heroísmo construído, não tinha essa preocupação. E se os caras morrerem agora, que eu vou ser um mau narrador? Não, a minha preocupação era se você estava arbitrando o negócio certinho ou não. Mas você estava tendo parâmetros, sendo imparcial, você estava levando as habilidades dos personagens em conta, os monstros também. Então, o que a OSR foi buscando e qual é o Fantasy a gente vem resgatando com força é essa agenda do desafio que o RPG perdeu, né, ao longo do tempo. Tudo bem, né? E tudo bem quando você está falando de um RPG que se propõe de agenda narrativa. Você vai falar de um PBTA, você vai falar de um fiasco. Tem Candles. Cara, são jogos narrativos. A estrutura deles é narrativa e é pra isso, é pra contar a história, mas a mecânica do jogo é pra isso. O D&D, originalmente, ele não é um jogo disso, então ele trabalha contra. E aí ele fica perdido num abismo ali, onde quem sofre as dores desse abismo é o mestre. Exato. Até porque, né, tem muita coisa envolvida nisso, mas eu acho que também tem uma questão comercial envolvida, né? Que, são vários jogadores e um mestre. Então a gente vai fazer conteúdo que mais jogadores comprem, né? Porque a gente precisa vender também. Então tem tudo isso envolvido, tem muita coisa, né? E essa evolução constante, né? Por exemplo, no meu caso, me fazia, cara, eu tenho que ler tantos suplementos, né? Na 3.5 era assim também, né? Você fazer uma ficha, tinha que pegar 20 livros pra montar ali com o suplemento e tal. Na 5.0 agora tá ficando isso, né? Não sei como é que vai ser depois. Mas assim, eu não vejo... dá pra ter expectativas alinhadas. Mas assim, as mecânicas, elas, igual você disse, elas te colocam nesse limbo, assim, né? Elas se propõem uma coisa e às vezes te levam pra outro lugar, né? E eu acho que é importante, eu não vejo muito isso no D&D, por exemplo, se resgatar talvez o que vocês têm feito com a Oil Fantasy, né? E que os jogos PBTA muitas vezes fazem, olha, nossa agenda é essa, a gente quer isso, né? E falar isso, né? Tava tendo um bate-papo outro dia com o Jorge Valpassos, né? E ele, genial. Né? Um dos melhores game designers do mundo. Exato, falei isso pra ele, né? E ele ficou todo encabulado, né? Porque ele, além de genial, é super humilde, né? Mas eu tava falando isso com ele e ele falou assim, olha, eu sinto falta às vezes nos RPGs uma coisa que tem nos board games, que é a sugestão de consumo na capa às vezes, né? Então tipo assim, ó, esse jogo ele vai durar 15 minutos, é um jogo que precisa de preparação, é um jogo que vai atender essa agenda, e isso muitas vezes a gente não tem, né? Não, eu brinco com o Bob que a sessão 0 de Beer Gotten tem 1000 episódios, né, de sessão 0. Né, de Beer Gotten, porque é isso, a galera que tá jogando ali é a galera que não ouviu tudo, nem eu ouvi tudo do Café com Dungeon, porque é muito episódio. Mas você se familiariza com o estilo de jogo e você entende, né? Quando na hora que você cai, né? Que você calça os sapatos de jogar aquele jogo, é disso aqui que a gente tava falando. Eu dei um exemplo agora na live que eu acho que é bom trazer pra cá também. A gente tá saindo completamente do Robin Laws indo pra... O papo é livre, Mas em suma, o exemplo que eu dei lá foi o seguinte, eu não tinha tido uma experiência boa com o OSR a primeira vez que eu joguei o OSR. Porque eu sou o tipo de... venho de uma escola que joga a história de personagens. É um jogo character driven. Eu também. Eu entrei no RPG por conta de literatura. Como, por exemplo, Dragonlance, né? Que mudou, que trouxe um pouco dessa questão de character driven, né? Pro RPG, né? E eu não saquei. Eu cheguei pra jogar o de Dragon, a primeira vez que eu sentei pra jogar o de Dragon, em 2009, acho que foi, né? Eu
tinha tido uma preparação, não rolou. Eu só sentei, vou jogar o de Dragon do jeito que eu jogo, do jeito que eu jogava o meu D&D 3.5 lá, que era totalmente character driven, do jeito que eu jogava o meu Vampire, do jeito que eu jogava, eu nunca fui muito jogador de Vampire, eu sempre joguei mais D&D mesmo no meu dia a dia, mas isso, eu jogava outras coisas pra experimentar, né, GURPS, e aí não rolou. Eu falei, que jogo chato, que negócio não tem nada a ver comigo isso aí, vou voltar pro meu quadrado aqui. Mas aí você falou, faltou a recomendação de capa. Né? Quando eu entrei em Arcaia, lá em 2019, 2020, joguei também. eu já tava ouvindo o café, eu já tava entendendo um pouco melhor como é que era o brinquedo. E aí a analogia que eu faço é a seguinte, pra quem joga videogame, né, vai entender bem o que eu tô falando. Você joga Tomb Raider, você joga God of War, você joga Skyrim, você joga Red Dead Redemption. São jogos character driven, né? Você tá jogando a história, aquela história e aquele personagem. Mais do que character driven, ela é até narrativista, aquela história. Uhum. É uma narrativa, você tá jogando aquela história. Até jogos de mundo aberto, né? Normalmente tem uma main quest. Skyrim, por exemplo, né? Tem uma main quest, ninguém faz a main quest, o pessoal se perde na side quest, de tanta side quest que tem, mas tem uma main quest no meio do negócio ali. Esse era o tipo de jogo que eu tava acostumado a jogar, né? Fazendo uma analogia com RPG, né? E aí me botaram na frente de uma máquina de pinball. Que pinball, pra quem não sabe, pesquisa no Google, porque você provavelmente, se você for mais jovem do que do que eu, você não vai saber o que é. Era uma máquina mesmo, que era, razoavelmente digital, uma bolinha lá dentro, e você jogava a máquina, você não jogava, o teu personagem era uma bolinha. Você dava um peteleco na bolinha, a bolinha pulava pra dentro da máquina, tinha um monte de luz piscando, uns caminhos, você batia com umas paletas do lado da máquina, sempre pra dar uns pitocos na bolinha, o seu objetivo era não deixar a bolinha morrer, que era cair no buraco. Quando eu entendi, eu saquei isso em Arcaia, eu falei, caraca, o objetivo aqui é não deixar a bolinha morrer, né? Eu tenho que entrar, o jogo é a máquina, não é o personagem. Aí caiu a ficha. Eu falei, putz, cara, eu joguei tudo errado. O SR. E aí eu fui jogar o Oil Fantasy, fui entender e tal, como é que o negócio funcionava, para lá. Então, tem tudo a ver isso aí que você tá falando. Em suma, eu dei a volta toda só pra contar essa história e dizer que tem tudo a ver. Mas é isso, assim. E a gente entrou nesse papo todo aqui, né? Porque a gente tá falando desse estilo de jogador, dessa responsabilidade que o Robin coloca no mestre, né? E que, assim, de certa forma, né? Ele mesmo depois vai vendo isso, né? Mas, assim, hoje em dia eu vejo que não. A responsabilidade é compartilhado, né? RPG é uma mídia incrível aí que os jogadores e as ações que você tem consequências. Eu falo pra você que quando eu comecei a jogar RPG, o que me encantou é porque jogos de videogame você morria e voltava. Morria e voltava. E eu sempre ficava imaginando como seria um jogo de videogame que se eu jogasse, eu morresse e, sei lá, meu videogame estragasse, eu nunca mais pudesse jogar. O quão interessante seria ter essa consequência, porque eu ia jogar de outra forma. Diablo no hardcore, mano. Diablo no hardcore. É isso. Morreu, já era. Exato. Perdeu o personagem. E o RPG sempre teve isso. Você perde o personagem, né? Você pode voltar, às vezes, né? Eu volto como faço outro personagem e jogo ali, mas não é aquele mesmo personagem. O filho, o primo, o irmão. O primo, né? Só muda o nome ali. Meu primo distante. Mas assim, isso é incrível no RPG, as consequências que as suas ações têm no mundo, né? E você colocar tudo isso nas costas do mestre é muito exaustivo, né? Eu me perdi aqui, onde a gente tava aqui, né? Então, deixa eu trazer mais uma ponta a gente tava falando dos arquétipos, né? Sim, e tem um arquétipo que o Robin traz no livro dele que também me marcou muito, que me fez muito bem como profissional de RPG, profissional de eventos e tal, que ele fala do casual gamer. Ele traz o casual gamer como um arquétipo, que às vezes a gente acha que todo mundo tem que ser apaixonado por RPG igual a gente, né? E que vai, nossa, e não sei o quê. E não, tem gente que tá ali pra jogar RPG igual joga banco imobiliário, igual joga truco. A pessoa tá jogando porque tá todo mundo jogando, né? Amigos, ou né? ela tá com os amigos, beleza, vamos jogar, vamos. Mas é o que a gente tá fazendo, né? Peladeiro. O cara não é o aficionado do futebol. E ele traz algumas coisas muito legais sobre esse perfil, de como é importante você saber que existem pessoas com esse perfil para que o RPG possa crescer, né? Para que você não consiga receber esse perfil e entender que às vezes você é esse cara também, às vezes. Isso foi muito, muito marcante para mim. E dando andamento um pouco nessa coisa do LoLs, tem uma caixa de texto ali, mais ou menos nessa parte de onde tem os arquétipos, onde ele dá outro conselho que para mim é genial, que ele fala para você tomar consciência sobre aquilo que você já faz.
Nossa, é né? verdade. E isso foi um dos mandamentos de uma das primeiras oficinas para narradores que eu fiz na Role Players, assim, que é o seguinte: você quer melhorar como o seu ato de mestrar? É muito melhor você conhecer seus pontos fortes e trabalhar bem os seus pontos fortes, vai dar muito mais resultado. Regra de Pareto, né, bicho? Tem jeito. A administração já provou, a engenharia já provou isso pra gente. Regra de Pareto. Tem 20% do que você faz que é responsável por 80% do teu resultado, né? Então, melhor você conhecer esses 20% e trabalhar bem esses 20%. Isso quer dizer que você tem que largar os outros 80% de lado, que não é o que você faz bem? Não, mas o que você vai conseguir fazer com esses 80% é paliativo, né? E ele dá isso para você. Entretanto, na mesma caixa de texto em que ele fala isso, ele traz uma bobagem, na minha opinião, que é falar que a gente fica pensando se o ato mestrar bem é um talento, um dom, ou se é uma habilidade que dá para aprender. E ele acha que mestrar é um dom. Que é uma coisa que vem, né? Que, sei lá, vem um anjo, né? Bate uma varinha de condão na sua cabeça e fala: você vai ser mestre. Né? Mas eu acho que nesse mesmo negócio, eu acho que ele faz uma meia-culpa também, falando assim que nessa época, enquanto o RPG não é mainstream. Ele fala um negócio que eu achei que até foi uma previsão que ele fez. Olha, se talvez um dia o RPG se tornar mais famoso, talvez essas questões de aprender como mestrar, isso se torne realmente uma habilidade. Mas hoje em dia ele fala assim, isso é um dom. Eu discordo completamente também, tá? Assim, completamente. Eu trabalho muitas vezes lá na faculdade, Kobe, com alunos que têm problemas de aprendizagem, né? E muitas vezes o aluno chega para mim e fala assim, não consigo ler, não consigo me concentrar, não consigo estudar. E aí eu vou avaliar os hábitos do aluno e ele nunca teve esse hábito, né? Ele nunca teve, e ele quer começar estudando 3 horas por dia. Com mestragem é a mesma coisa, você não vai dar conta. Você não pode correr uma maratona se você não aprendeu a caminhar antes. E com mestragem é a mesma coisa. A gente às vezes acha que o jogo, e é aquela questão da responsabilidade do mestre também, né? Meu jogo tem que ser perfeito, eu tenho que saber todas as regras, e nunca começa, né? Então, o melhor jeito de você aprender, né, seja falando idioma, seja mestrar, qualquer habilidade, é começar, e tenho certeza absoluta, eu te garanto, no início você vai ser horrível, tá? Você vai errar, você vai cair, isso é uma garantia. Mas, depois cara, também. E depois também. Você depois continua. também. Exato. Né? Mas vai ser um pouquinho. Erra menos. Erra menos. Mas é isso, cara. Não adianta, né? Eu falo lá, eu faço uma analogia, sempre assim, né? Não adianta você ficar um ano assistindo vídeo de como andar de skate, você nunca subir em cima de um skate. Você pode saber onde colocar o pé, você pode saber como equilibrar, onde chutar pra fazer uma manobra. Ficou um ano assistindo vídeo no YouTube. No dia que você subir em cima, você vai cair. Tenho certeza. Né? Tem que aprender na prática também, né? Tem que fazer e se colocar. É uma habilidade. E tem outra coisa que é o que eu falei, RPG faz de conta. Quem nunca brincou de faz de conta? Meu amigo, não tem essa de addon de brincar de faz de conta. Não tem, amigo. Todo mundo brinca de faz de conta. A diferença é, eu vou mestrar e tenho... Não, cara, é uma brincadeira de faz de conta bem parametrizada, com regra. Cara, eu falo isso desde que o mundo é mundo. RPG é um faz de conta com regra. É isso. É o jeito mais simples. Num tweet, você me dá 40 caracteres pra eu descrever RPG. RPG pra mim é isso. E aí, quando você traz essa coisa do RPG é um dom, porra, bicho, primeiro que não tem nada a ver. Tudo bem que eu consigo até entender que algumas pessoas vão ter mais facilidade do que outras e tal, porque tem algum perfil, né? Já tem um perfil que vai ajudar em determinada questão, ao mesmo tempo que vai atrapalhar em outras, né? Você falou da coisa do aluno de aprender. Eu demorei anos para descobrir que eu tinha traços de dislexia. E que eu sofria muito, muito para ler um texto de mais de 2 laudas. Eu precisava despender uma quantidade de energia brutal, assim, para conseguir me prender desligar o som e concentrar, achar banheiro e tal. Tá, não, beleza, aqui, pá, ligo o negócio de cheirinho e me concentro. Porque o jeito que eu funciono, a minha dinâmica é muito com o outro. Eu aprendo muito com o outro, é debatendo, é fazendo isso aqui que a gente tá fazendo, é conversa, é o meu jeito. Então, às vezes, o seu jeito de jogar RPG vai variar também de acordo com o estilo, com as pessoas que você joga, com o jogo que você está jogando. Vão ter narradores que vão ser ótimos para um sistema e vão ser terríveis para outro. Vão ter dificuldades para outro, para grupos específicos. Em suma, concordo contigo, é uma grande bobagem esse treco que ele coloca aqui.
É mesmo, eu concordo. E assim, ele até coloca um negócio legal aqui, que o fato de conhecer seus jogadores, né? E ele fala não só conhecer os jogadores, mas conhecer também o sistema que você tá jogando. Né? O que esse sistema propicia? Vai te fazer escolher muitas vezes o sistema certo pro grupo certo, né? Porque isso eu acho que é essencial também. É uma ótima dica que ele coloca. Porque, na minha opinião, às vezes, a gente tá tentando bater um prego na parede usando serrote, sabe? Tem sistemas que eles vão favorecer mais uma agenda ou outra, né? E isso tá na mecânica do próprio sistema, né? O Tio Nitro, né, ele se baseia na teoria do GNS lá para colocar 4 tipos de sistemas, né? Tem o narrativista, tem o representacionista, você vai ter o gameista, narrativista e simulacionista, né? Isso. Aí ele coloca mais um, que é o representacionista, né? O Tio Nitro expande um pouco isso, né? E assim, eu acho legal, lá ele coloca um pouco disso, a gente saber, porque, assim, o que eu quero, né? Qual que é a minha expectativa? Né? Então, qual a ferramenta certa para fazer isso, que vai me propiciar esse tipo de coisa? Porque às vezes, né, você quer um jogo mais narrativo, mas você tá jogando um sistema que não te permite tanto isso, né? É aquela coisa do D&D. Eu sempre quis jogar um jogo que favorecesse essa parte narrativa, mas talvez, cara, você tá tentando com a ferramenta errada, pode ser, né? E o grupo talvez é errado. Não é que o grupo tá errado, tá? Mas assim, aquela combinação de jogadores, assim, vocês estão num momento de vida diferente, expectativas diferentes. Se não tem um momento ali que eu acho essencial, que é a sessão zero, para discutir e falar, olha, eu quero isso, galera, o que você espera do jogo? Não significa que porque você espera, que vai acontecer, né? Não é necessariamente isso. Mas eu alinhar, eu saber pelo menos assim qual que é a sua expectativa, porque aí ninguém se frustra, né? Então às vezes eu tô querendo jogar um jogo mais sério, né? E vem todo mundo toda hora fica fazendo uma piadinha e isso não estava previsto, né? Então isso vai gerar muita frustração. E aí, até porque a pessoa não tá errada de fazer piada. Talvez ela é aquele casual gamer, talvez ela é uma pessoa que gosta das piadas no meio do jogo, porque ela é ela tá cansada disso de trabalho, ela quer jogar para se divertir e a piada faz parte. Então quem que tá errado? Assim, ao mesmo tempo os dois, mas ao mesmo tempo nenhum, né? Porque, cara, é estranho falar isso, é muito subjetivo, é muito abstrato, né? Mas assim, eu acho que é importante você alinhar, né? Opa, eu espero isso. O que você espera? Vamos jogar esse sistema porque as regras dele dizem que favorecem mais. Vamos jogar para ver se é isso mesmo, né? Tem sistema, às vezes, também, eu tô me alongando aqui, fugindo, mas tem sistemas que eu percebo também que eles dizem favorecer uma agenda, mas na prática não favorecem. Às vezes porque ele é um sistema que você vê ele florescer com uma campanha longa e você jogou só uma campanha curta. Ou às vezes o sistema é para jogar um one shot e você tenta jogar uma campanha com ele. Não vai favorecer muito bem, né? Então acho que essa questão de perceber, conhecer os jogadores, conhecer o sistema e saber conversar e alinhar isso tudo, cara, é um grande dica que ele traz aqui. E tem uma outra discussão também que tá super quente pra gente lá no Royal Fantasy, que eu tenho uma tese, né, de que a dinâmica é mais importante do que a mecânica no RPG, né? É uma tese minha, isso que eu tô tentando levantar hipóteses e tal, já tá meio mal sedimentada. O que eu quero dizer com dinâmica, né? Uma das coisas que o Laws fala no livro dele é isso, que os narradores querem que o jogo como um todo se mova rápido e se pareça com uma narrativa ficcional, ou seja, que pareça com um filme, né? Que pareça que seja uma narrativa, né? E aí a gente entra naquilo que eu falei do paradigma do Era Uma Vez e no paradigma do Faz de Conta, né? Quando eu tô falando de Era Uma Vez, eu estou pressupondo narrativa. O que eu tô trazendo com isso? Eu tô trazendo primeiro, segundo e terceiro ato, clímax, ponto de virada, protagonista, coadjuvante, né? Nesse contexto, nessa construção narrativa, isso é o Era Uma Vez. Vou contar uma história que já foi, tá no passado. Era uma vez. Era, né? Verdade. Era uma vez. Once upon a time, né? Era uma vez. Isso que eu vou contar aqui agora. Então, a narrativa já tá dada. Ela vai acontecer assim. Pode acontecer alguma mudança, né? Ela vai mais ou menos por aqui, né? Quando você sobe um degrau, né? Estamos falando aqui de banana, maçã, abacaxi, abacate. Quando você sobe pra falar de fruta, você sobe um degrau, né? Ou seja, eu tô falando de narrativa, eu subo pra falar de ficção, né? Quando eu vou pra ficção, ou seja, estou falando de coisas que acontecem no universo do imaginário. Não necessariamente uma história com início, meio e fim, certinho. Não necessariamente uma história com início, meio. Não é uma narrativa, é ficção que eu tô falando aqui. Perfeito. Cobb, esses conceitos que você tá usando são super fundamentados, não sei. Eu estou alinhando o discurso aqui com você. Perfeito. Né? Pra gente falar da mesma coisa
coisa e, né? Mas vamos subir um degrau para isso e vamos, quando você se despe dessas construções narrativas, você solta essas coisas, né? Não tem que ter um protagonista, não tem que ter um coadjuvante, não tem que ter um ato 1, ato 2, um ato 3, um ponto de virada, mas ao mesmo tempo pode ter, se acontecer. Uhum. Esses são os domínios, não do Era Uma Vez. Esses são os domínios do faz de conta. Uhum. Quando eu falo faz de conta que você tem diante de você uma caverna onde você sabe que mora um dragão. Cara, não tem um Era Uma Vez. Esse cara não foi, voltou, não tem um Era Uma Vez. Você tá ali. Perfeito. Né? Você tá ali no faz de conta. Então, meu compromisso com a narrativa, ele deixa de existir. Numa primeira instância. Pode ser que depois que a gente termine a ficção, a gente crie narrativas em cima dela. Que é o que acontece em toda a santa mesa de RPG. Você termina o jogo, você vai falar sobre o jogo. Verdade, Cara, aquela cena que aconteceu, não sei o quê. Isso é a narrativa. Mas essa narrativa não estava pronta antes. Ela foi construída de forma emergente, como o Balbi fala. Organicamente ela nasceu. E na minha opinião, isso é o diferencial do RPG. É isso que faz o RPG ser mais legal do que o cinema. Mais legal do que o quadrinho. Mais legal. Quer dizer que ele é mais legal at all? Não. Quer dizer que, como mídia, é isso que diferencia ele das demais mídias. Eu construo enquanto eu vivo. RPG não é um jogo de contar histórias. RPG é um jogo de viver histórias. Elas acontecem ali enquanto você está jogando. Não tem o Era Uma Vez, né? Quando eu trago isso, vamos amarrar com dinâmica agora. Se você está jogando um jogo que eu jogo os dados primeiro e depois a gente conta a história juntos de como é que isso foi um sucesso ou um fracasso, é uma dinâmica. Se primeiro eu conto pro mestre o que eu quero fazer e como eu quero fazer aquilo, e a partir disso que eu contei, o narrador, o mestre, usa o que tem, ele tem à mão ali, as estatísticas do meu personagem, o que eu falei, o desafio que ele conhece, para arbitrar se eu preciso de uma rolagem ou não, é uma dinâmica diferente. Verdade. Isso são dinâmicas. A mecânica, ela tá depois que o negócio entra em jogo. Você engatilha. A dinâmica e a mecânica, elas estão muito, né? Muito próximas ali. Tô batendo os dedos um contra o outro aqui. A galera que tá ouvindo no podcast não tá me vendo, a gente tá se vendo pela câmera aqui. Então, o que eu quero dizer com a dinâmica é isso. A dinâmica, ela é sutil, é difícil de perceber e entra naquilo que você falou de você só percebe na hora que você veste o negócio. Na hora que você bota na mesa. Na hora que você bota o jogo na mesa, o jogo fala que ele é narrativo, você fala, não é narrativista coisa nenhuma. Verdade. Isso aqui não é nada disso, não. Porque a dinâmica do jogo te mostrou isso, né? E aí, talvez, a gente entre numa discussão que é muito do que é questionado sobre a GNS. A GNS, ela já é ela foi fundamental para a evolução do RPG, mas ela foi já defasada. Ela já é uma teoria que tem muitas outras teorias em cima dela, né? Ela é usada como jargão, né, pela gente hoje. Mas muito por conta disso. No universo do RPG, você tem o gameismo, que é o jogo, você tem a narrativa, que é de alguma forma a história, só que a simulação não tem narrativa sem a parte de simulação. Não tem desafio sem a parte de simulação. Então dá para entender quando ele faz essa divisão da parte de agenda do jogador, como o Robin fez aqui. Quando você sofistica essa discussão, você tá entendendo que você não tá falando, você tá falando de, beleza, gameismo é maçã, narrativismo é abacaxi, mas simulacionismo é fruta. Entendi. E aí acima, entende? É verdade, porque pra se representar e pra fazer qualquer coisa, tem que ter o faz de conta. Isso é uma simulação, né? Você tá simulando que aquilo está ali, sendo que não está. É isso. Não, começa a dar uns... E é assim que a teoria evolui. Olha, o fantasy é assim também. Tem que ter alguém pra vir criticar pra gente ver se a gente defende para em pé ou se a gente defende não para em pé, vamos pensar outra coisa pra poder entender como é que funciona. Não, e tem que ter vocabulário, e tem que ter vocabulário também, assim, abertura pra discussão, né? Por exemplo, eu fiz um vídeo defendendo o teste de atributo na old school, né? E assim, fiz o vídeo defendendo e o Balbi fez um vídeo trazendo outras questões, né? Trazendo outros argumentos. E a gente foi discutindo, né? Até o ponto que eu olho e falo, realmente, isso faz sentido, isso aqui não faz, eu ainda concordo. Mas se eu chego já tacando pedra e não tô disposto a discutir, a discussão não anda, não tem movimento, né? Fica parado. Não, esse exemplo que eu te dei do fruta, é o Balbi que me trouxe. Então, estudar com o Balbi é brutalmente inteligente. Ele é um dos maiores teóricos de RPG. Eu falo isso pra ele, não é de hoje, um dos maiores teóricos de RPG do mundo. Ele precisa botar o material dele em inglês, ele precisa botar isso na rua, porque, cara, eu não encontro isso
eu frequento fóruns internacionais, leio coisas fora e tal, e você nota, o cara tá no mesmo patamar de discussão do pessoal que tá na crista da onda sobre isso, que são países que têm cultura de jogo, cultura de tabuleiro. O Brasil não é um país que tem cultura de tabuleiro, Exato. né? Nós temos um país, aqui tem sol, tem praia, a galera gosta de futebol, gosta de vôlei aqui. Agora, países que têm invernos rigorosos, né, que o pessoal fica dentro de casa, sei lá, Noruega, o pessoal da Europa, esses caras têm a tradição de jogos de tabuleiro, e o Bob discute com esses caras, mano, pau a pau, tira umas conclusões importantes. Em suma, mas tudo isso pra dizer que da importância dessa dinâmica, da gente observar as dinâmicas de jogo. Perfeito. Né? Elas dizem muito mais pra gente, a meu ver, tá? E é uma hipótese também. Também é o que eu falei, tá vivo o negócio. É um movimento. É um movimento, tá em movimento. Elas dizem muito mais pra gente do que a mecânica em si, né? Não tem uma coisa sem a outra, não tem jeito, né? Mas quando eu preciso priorizar alguma coisa, eu vou preferir priorizar a dinâmica que funciona melhor naquele ambiente de jogo pra mim. Perfeito, cara. E assim, eu acho que essa questão de dinâmica, né, é algo importante porque, exato isso, o RPG, diferente de um filme, de um livro, que já tá escrito, essa questão do era, do passado, eu acho que é essencial. Isso aí exclusivamente agora, porque o era já foi, né? Um livro, um filme, ele já tá escrito, né? Ele tem pouca interação. O legal da dinâmica no RPG é porque o RPG tá sendo construído e ele é agora, tem movimento, é vivo. E se é vivo, tem que ter dinâmica, né? Você não pega um ser vivo e que fica parado com uma pedra, né? Senão não é ser vivo, né? E olha que louco isso que você acabou de falar. E mecânico, geralmente é uma coisa que ela não tá viva, né? Ela tá... É um objeto, né? Uma mecânica dinâmica, não. Nossa, olha aí, legal, verdade, porque por exemplo, uma máquina, algo mecânico, ele tem seus pontos, ele pode ter, sei lá, um motor, ele tem pontos ali que ele mexe. Mas ele dinâmica, ainda né? Mas ele assim, ele, de certa forma, aquelas peças, elas se mexem, mas ainda é rígido, de certa forma. É muito diferente de, sei lá, cara, tô viajando aqui, né? Mas legal isso aí, cara. É muito louco como a gente consegue fazer umas... Na live de agora cedo eu tava fazendo comparações entre artes marciais e RPG. Pensa onde a gente foi. Depois deixa o link da live pro povo também nos comentários. Com certeza. Tudo que a gente tá discutindo aqui vai estar, galera. Acho que é o legal do papo ser assim, porque a gente vai falando de várias coisas, vai abordando muita coisa aqui. E assim, sempre norteando aqui, né? Porque é isso, assim. Esse Robin Laws, esse livro, ele traz reflexões pra gente muito contemporâneas, mas ao mesmo tempo coisas que já passaram, a gente vê, opa, não é isso. Mas é legal você ler, entender o que ele falou, antes de, por exemplo, começar a tacar pedra, né? Você tem que entender o ponto de vista da pessoa, o contexto que estava sendo escrito, o que tá falando, que é um pouco disso que a gente tá fazendo, né? Mas uma coisa genial, assim, que eu acho que eu sempre falo em muitos vídeos que eu trago, o Kobe, não sei se você concorda com isso, e ele traz isso também, é que é possível se preparar para improvisar. É muito possível, né? Tem muita gente que tem medo de improvisar, e assim, tem como você se preparar. Você cria uma lista de NPCs, né? Você cria uma lista de adjetivos com personalidades, e ele fala isso, né? Você se prepara sabendo muitas vezes o que pode acontecer para permitir que o jogo seja dinâmico e que ele não siga um roteiro, né? Beleza, eu preparei só um ogro. E se o jogador for pro outro lado, né? Eu vou colocar o ogro no outro corredor, né? Isso você não tá preparado para improvisar, né? Muitas vezes existem preparações que você pode fazer, tem vários vídeos aí no canal ensinando muitas dessas coisas, né? De como improvisar um NPC, como improvisar combate na hora, como usar o teatro da mente, que é uma coisa que é libertadora às vezes, né? Muitas vezes eu ficava assim, nossa, mas se o jogador for pro outro lado, eu não vou ter um mapa pronto, né? Você pode preparar vários mapas, lógico, né? Mas e se ele não for para nenhum? Use teatro da mente, descreve ali, faz a narrativa, né? Isso estar preparado para improvisar na hora, né? Você concorda com isso tudo? Cara, demais. Eu acho que tem um fundamento aí que o pessoal tá discutindo agora, que são os Blorb Principles, né? Que a galera da gringa tá falando a respeito disso bastante. E um dos Blorb Principles, que são isso, né? São estilos. É um estilo, um conjunto de jeitos de você. E aí talvez acaba usar a mesma metáfora que eu usei na live. Soco e chute existe desde que o mundo é mundo. Mas a galera do Kung Fu sistematizou um jeito de chutar e socar diferente da galera do kickboxing, né? E eles evoluem esse estilo, eles sofisticam e aprimoram, né, a arte marcial deles através do estilo. Né? Você fala, mas tem a galera da briga de rua também, tudo bem, mas eles estão olhando pra briga de rua como um estilo. Perfeito. Né? Quem se aprimora nisso, fala, não, então beleza, então o que a briga de rua é o que é gutural, o que é brutal, é dedo no olho, chute no saco.
Tudo bem, você tá olhando pra isso é a mesma coisa que a gente tá fazendo com RPG aqui. A gente tá pegando coisas que fazem parte do universo do RPG, que independente, né, vai ter em qualquer RPG, e aí, putz, vai ter mestre, vai ter narrador, vai ter cena, vai ter, né? Só que a gente tá sofisticando isso e criando algumas coisas ali. E é o que essa galera faz nesse estilo. Eles falam uma coisa que casa muito com o que você disse, que é o never... Como é que eles falaram aqui? Deixa eu pegar até o Blood Principle aqui, ó. Never prep plot. O que é o never prep plot? Um plot, ele é uma trama, né? Se você estivesse falando de um roteiro, ele é uma das tramas do seu roteiro. Então, para você nunca preparar uma trama, nunca preparar um roteiro, né? Uma trama. Porque o legal é você dar a treta na mão dos jogadores e eles que resolvam, bicho. Você cria o desafio, que é o que a gente fala no Final Fantasy. Você estrutura um desafio. Ah, você vai fazer um desafio insuperável? Porra, não tem graça desafio insuperável. Né? E ali a gente começa a destrinchar quais são os parâmetros de um bom desafio. Né? O que a gente considera que é um bom desafio pro Final Fantasy. Então casa muito com o que você falou. Né? Você não é que você se prepara para saber tudo que o jogo pode acontecer ou não. Quanto melhor preparado você está, melhor você vai improvisar. Que não é só improvisar. Você também está arbitrando. Exato. Você também está parametrizando. Você está negociando com os jogadores no Final Fantasy. A gente estimula muito o jogador a fazer isso. Que a gente promove transparência total. A gente nunca rola um dado sem contar para os jogadores o que é aquele dado que a gente está rolando. E negociando esse dado muitas vezes com o jogador. Né? Então você precisa tirar, você está fazendo desse jeito aí que você está me contando, você vai abrir essa porta e tal, você escolheu fazer com essa ferramenta desse jeito. Putz, então eu acho que você deve rolar tal dado para tirar tanto ou mais. Que tem a ver com essa habilidade, o seu personagem e tal, não sei o quê. Aí o jogador fala, não, peraí, mas eu acho que porque eu tô usando desse jeito aqui. E você tem que lembrar que eu tenho um atributo tal. E que eu já fiz isso aqui lá atrás também. Aí você começa a falar, pô, é verdade. Então pode ser que isso aí a gente possa resolver de outro jeito. Usar uma outra regra para resolver isso, que é usar um outro conceito nosso, que é a regra como canivete suíço. Sim. Em suma, isso vira uma negociação, né? E tem tudo a ver, bom, em suma, só voltando, tem tudo a ver com o que você falou, que é o lance de você se preparar para improvisar, né? Você, na verdade, prepara locais. Outra coisa boa de deixar para quem não lê inglês, eu vou deixar o link do Blood Principles com o Theory para ele poder colocar para vocês aí também, que é bem legal, dicas de mestragem incríveis, que conversam bastante com o Final Fantasy em alguns pontos, separam em outros, mas conversam. Tem um outro da Academia do RPG que ele fala assim, prepares locais, não tramas, que também é bem legal de colocar pra galera aí, mas tem tudo a ver com o que o Robin fala nesse trecho aí. Mas isso que você fala, por exemplo, né, dessa transparência, dessa negociação, tem muito a ver com linguística, na minha opinião, sabe? Porque o que é linguagem, né? Eu tenho um sentido abstrato na minha cabeça, o jogador também. A fantasia é isso, o RPG é isso. Eu tô imaginando uma coisa, a pessoa tá jogando outra. A palavra, ela conecta o sentido que eu tenho ao sentido que você tem, né? Essa transparência, essa negociação faz com que essa concretude da regra, então, sei lá, 2 chances em tal, né? Assim, isso é algo concreto, né? Diferente de bom ou ruim, que é bom ou ruim é subjetivo, né? Esse concreto, ele liga a minha fantasia à sua, né? De forma transparente. Eu sei os riscos que eu tô correndo de forma clara, né? Isso é muito legal, né, cara? E você vê que tem um outro conceito que nasceu na Forge também, inclusive, que o Tio Nitro fala muito dele, que é o lance do espaço imaginado coletivo. Né? É isso, é o espaço imaginado coletivo. Então, ele é um espaço imaginado. O único jeito que a gente tem de se comunicar a respeito dele, né, tá na minha cabeça. Ainda não inventaram um chip que pluga a minha cabeça na cabeça do parceiro, pra gente poder estamos chegando lá, vai ser legal quando acontecer um troço desse tipo aí, né? Mas vai chegar. Mas a ferramenta que a gente usa, esse chip hoje em dia, é o jeito que a gente tá conversando aqui. Sim. Né? E aí, isso é muito do que a gente estimula no Final Fantasy, esse diálogo. Então, são descrições minimalistas, né? Eu não vou perder tempo descrevendo tudo para você. Eu vou dar uma descrição estrutural e, de acordo com o que você me perguntar, eu vou entender que as suas perguntas, elas estão direcionando a atenção do seu personagem. Perfeito. E eu vou parametrizar para onde ele tá olhando, o que ele tá prestando atenção, como ele tá fazendo, né? Eu vou usar suas perguntas como parâmetro para poder arbitrar a ficção, né? Não necessariamente é uma narrativa. Bom demais, cara. Muito bacana, cara. Assim, a gente tá falando aqui há muito tempo já, tá? Já passou até um pouco do horário aqui, Kobe. Então, fica espaço aberto para outras conversas dessas. Eu sempre aprendo demais nesse tipo de papo. Se quiser depois conversar de novo sobre Oil Fantasy, sobre
mestrar aí, sobre jogar, sobre qualquer outra coisa, cara. Vem aqui que a gente bate papo, né? Chamar o Balbi também, convite pra gente bater um papo aqui, como Vai sempre, ser um né? prazer. E assim, pra gente finalizar, cara, de modo geral, se a galera quiser continuar acompanhando o seu trabalho aí, os textos que você produz, onde o pessoal acha, o Kobe? Então, agora eu tenho atuado com a galera do Oil Fantasy, né? Eu me colei no movimento, né? Então, se você quiser jogar, que o melhor jeito de você capturar, né? Escutar um pouco, ler um pouco, entender, né? A preparação do jogo, a proposta do jogo é muito importante. Entendendo a proposta, aquilo só vai colar em você a hora que você subir no skate. E o jeito de você subir no skate vem jogar Beer Gotten com a gente. Beer Gotten é uma campanha aberta de mundo persistente, né? A gente chama de bate e volta. É a minha escolha pro termo West Marches, né? Faz mais sentido. Eu aprendi no grupo do Rafão lá do Breu e eu tô achando magnífico esse termo que é o bate e volta. O que isso quer dizer? Quer dizer que o mundo é o mesmo, todo mundo joga no mesmo mundo, né? Não joga todo mundo exatamente ao mesmo tempo, mas a gente tem uma temporada de jogos, as temporadas vão virando, né? De acordo com o tempo, o que um grupo faz influencia no mundo, né? Influencia no jogo dos outros grupos e tal. Não tem horário fixo, não tem dia fixo, não tem grupo fixo. A gente estimula que tenha os times e tal, para ter um certo coleguismo ali, a gente e umas dinâmicas interessantes, as dinâmicas de novo na parte da campanha, mas é o melhor jeito de você experimentar. Eu vou deixar o link do grupo de Telegram, onde a gente se organiza para você jogar com a gente no Beer Gotten. Se você quiser ler um pouco mais do que eu venho escrevendo, eu tenho publicado alguns textos lá no blog do Oil Fantasy, que o Terry vai deixar o link aí para vocês na descrição do episódio também. Você pode me seguir no Twitter, onde eu falo bastante sobre RPG, @BrunoCobb, Bruno normal, Cobb COBBI, e eu acho que são os canais, eu tenho outras redes sociais, mas eu falo, as que eu mais falo de RPG é a que eu mais falo é o meu Twitter mesmo. As outras você vai ouvir mais coisas sobre design, vai ver foto dos meus cachorros, que não tem tantas coisas de RPG assim. Não, beleza. Cara, nós temos que fazer mais um só pra falar da segunda metade do livro aqui, que tem mais um monte de coisa do Robin que a gente não conseguiu falar aqui. Muita estrutura coisa de campanha, aventura, jeito de estruturar. Cara, tem um mundo de coisa pra gente conversar aqui. Tem muita coisa. Não, fica aberto. A gente faz uma parte 2, com certeza, Kobe. A gente combina aí. Ele fala de preparar campanha, preparar aventura, então dá pra gente voltar e falar um pouco disso também. O livro é bem legal. Aí, obrigado por topar esse tempo aqui. A gente tá gravando no sábado, né? Então separar um tempo do seu sábado aí pra falar sobre RPG. Obrigadão. Reitero que assim, a importância que você teve assim, como referência pra minha produção de conteúdo, pra eu como mestre jogador. Então é uma honra pra mim estar aqui batendo esse papo. Valeuzão, Kobe. É super recíproco. Parabéns pelo canal. Obrigado, vocês estão ouvindo a gente até agora. Vai ser um prazer conhecer vocês e jogar vocês lá em Beer Gotten. Valeu, galera. Um grande abraço. Confiram lá o Apoia-se do Dados Críticos, né? Que é apoia.se/Dados Críticos. Tem o nosso grupo lá no Telegram. Tem as campanhas e outras coisas que eu posto lá pros apoiadores. Obrigado, galera. Tomem vacina, bebam água. Tchau. Tchau. Este podcast foi editado pelo Dados Críticos.